Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa transmitido pela TV Profissão e STV, Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 17h15. Muito bacana a gente estar nessa fase aí, quase fechando o ano, e é muito importante a gente trazer para o debate alguns temas que a gente já falamos um pouquinho no decorrer desses anos aí sobre alguns profissionais, mas hoje a gente vai falar especificamente de um profissional que muitas vezes a gente tem alguma dúvida, campo de atuação. Nós vamos falar do profissional do bacharel em letras. Esse bacharel, além da sala de aula, quais as profissões, quais são as relações? A minha convidada gosta bastante de falar de conexões. As conexões, porque muitas vezes nós falamos de um profissional de língua, da sociedade, da cultura. Será que esta língua é a língua moderna? Porque muitas vezes nós falamos língua moderna, inglês, espanhol, francês, mas nós temos também lá esse profissional do latim, do grego, muitas vezes que nós falamos, puxa vida, porque a gente tem essa relação cultural. Muitas vezes a gente, quando eu falo em conexões, puxa vida, mas o profissional de letras é o profissional da sala de aula? Quais são as tendências, tecnologias que estão aí por vir? Nós falamos das conexões, da filosofia, da literatura, mas aí você fala, puxa vida, mas esse é da escola de educação. Engana-se você, porque muitas vezes a gente tem esse profissional lá nas relações internacionais, porque você está falando de cultura, de conhecimento, globalização. E quando a gente traz para a globalização, é a comunicação, é a literatura, é o ser e o fazer. E para essa fala, para esse debate, a gente sempre traz os especialistas, os conhecedores, e ainda trazemos de fato os nossos convidados ilustres. Validamos aquilo que falamos. Por onde, professor? Com os nossos egressos, que de fato são o que estão, o que já estiveram e o que estão por vir. Um grande abraço a todos os nossos alunos, nossos egressos e principalmente você aí, de polo de apoio presencial, porque é aí na base que você conhece o seu espaço, o seu aluno, enfim, como é que a professora Dinamara sempre diz assim, o que é que eu estou fazendo na minha geolocalização? Qual é a diferença que eu faço enquanto indivíduo, na minha sociedade, no meu núcleo e para as pessoas no qual eu estou inserido? E para falar sobre o assunto, nada mais justo do que trazer os especialistas na área. Mas a gente tem que começar, de fato, com quem está no comando, quem de fato faz a coisa acontecer e junto ela já aqui representada com a sua equipe. Professora Crisbele Domingos, coordenadora de Língua e Sociedade da ESEL. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Sidney. É sempre uma alegria estar aqui no teu programa, esse momento em que você abre esse espaço de debate, que é um debate muito bom, que a gente fala aqui de mercado de trabalho, de opções de atuação dos profissionais e das tantas conexões, não é mesmo, professor? Aproveito também para mandar um abraço aos nossos alunos, né, aos nossos estimados alunos, não apenas da área de Línguas e Sociedade, mas de toda a Uninter e também de toda a comunidade acadêmica interessada que vem aqui assistir a esse programa. Uma alegria estar aqui, professor. Muito obrigado. Coloque na tela, por favor, os nossos convidados, porque nós fazemos aqui direto do estúdio, mas também trazemos os convidados nossos, que são muitas vezes aí do Brasil todo, né? Queria fazer um agradecimento especial já à Natasha. Natasha também é uma colaboradora de uma das organizações, de uma das empresas do Uninter. A professora Natasha é mestre aqui em estudos literários e veio falar um pouquinho, ela muito mais do que nós dentro desse processo aí, que é além da sala de aula, né? E aí a gente tem o Teodoro, mais conhecido como Theo. O Teodoro é, de fato, um grande exemplo que traz aí como o futuro egresso, mas aí a gente vai falar um pouquinho desse egresso, né, Teodoro, com relação mas muitas vezes, puxa vida, eu entrei, estou me formando na Uninter. Só a formação, a formatura basta? Não. Hoje a gente vai entender um pouquinho também, falávamos nos bastidores, além da sala de aula, as tecnologias, o que está por vir, nós ainda estamos num processo muito inicial, só que nós temos que nos adaptar.
o programa Competência e Empregabilidade, de fato é isso, entender as competências, as habilidades e entender de fato o que nós temos aí com relação ao futuro. Vamos chamar aí para falar um pouquinho. Natasha, seja bem-vinda. Oi, bom dia, tudo bem? Então, eu sou formada em letras, né? Tenho mestrado em estudos literários e eu atuo como editora de texto na Intersaberes, em Curitiba. Atualmente eu estou trabalhando em home office, né? De São José dos Pinhais. Bacana, já trouxe uma conexão aí, ó. Formada, tenho essa especialização, estou trabalhando em home office. É uma oportunidade de negócio, né, professor? Teodoro, vou te chamar de Theo, né, Teodoro, se você me permite. Claro, por favor. Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Legal. Bom, eu sou aluno da Uninter, eu entrei em 2020, estou me formando este ano em bacharelado em letras. E a minha paixão por literatura e linguística foi o que me chamou a atenção, até na grade curricular do curso, quando eu iniciei. Não pensava em fazer licenciatura, então o bacharelado veio para mim como opção, a melhor opção. E então estou me formando esse ano, vou me despedir da Uninter, mas acho que vai ser uma despedida por pouco tempo, eu devo fazer outro curso proximamente também. Moro aqui em São Paulo e também estou no home office, como a nossa colega Natasha. Acho que, professora, quando a gente traz a questão do bacharel, é de fato preparar este profissional para diversos aspectos da língua, né? Para diversos aspectos da língua, professor Sidney, porque a gente vê aqui a formação da Natasha, né? Então, fez letras e depois mestrado em estudos literários, né? Em literatura, e aí então trabalha com texto, com revisão de texto. O Theo também, né? O Theo, ele é esse profissional cheio e grandioso, porque ele atua em diversas áreas e vai contar um pouco aqui pra gente também. Mas, professor Sidney, o campo do bacharelado em letras, ele é esse, o campo diverso. Então, o profissional, né, não o professor, porque não é da licenciatura, mas o bacharel em letras, ele vai atuar em diferentes campos. Pode sim ser professor do ensino superior, claro, né, ir para a área da ciência, mas também várias outras, a área de edição de texto, a editora, como nós temos aqui o exemplo da Natasha, profissionais que trabalham nas agências de publicidade e profissionais que trabalham também nas mídias, né, de textos para as mídias e profissionais que trabalham com tradução. Nossa, então o campo é muito grande, professor, e é esse um campo que deixa muito claro para a gente das conexões e das interconexões com as outras áreas do saber. Muito bem. Natasha, como é que foi para você esta opção de estar inserida neste processo? Eu vou fazer. Como é que você chegou dentro desse seu processo de formação? E conte para a gente, porque os nossos alunos têm muita curiosidade, falam, puxa vida, mas além da sala de aula, eu quero que você contextualize um pouquinho da sua história e para o nosso público, como é esse campo de atuação? Hoje nós estamos falando de você estar dentro de uma editora, mas assim, dentro da sua área de conhecimento, você pôde ver outras oportunidades também, né, Natasha? Exatamente. Na verdade, desde que eu entrei no curso, eu tinha vontade de trabalhar com revisão, né? E é interessante que ele é realmente um campo pouco conhecido, né? Porque geralmente quando conversam comigo, então você é editora de texto, né? Você corrige erros ortográficos e tudo, e não é um trabalho tão simples assim, né? Nós temos um trabalho dividido em várias etapas, varia, por exemplo, atualmente eu estou trabalhando na editora com livros didáticos para cursos de graduação, mas eu já trabalhei anteriormente com artigos científicos para revista, então tem todo um nicho para onde que vai ser direcionado esse trabalho, né? E nessa parte assim de que o processo ele é dividido, né? E eu falei que não é tão simples assim, né? Correção de erros ortográficos, não. Geralmente a gente tem o processo dividido em preparação, em que você faz uma revisão assim bem de toda a estrutura do texto. Você tem que reparar se o autor não está repetindo informação, se ele não apresenta uma informação ali, fala no próximo capítulo, por exemplo, né?
falaremos sobre isso. E esse assunto em nenhum momento aparece no texto, né? Ter o cuidado de perceber se não tem alguma informação equivocada, né? Porque o processo de escrita ele é um processo difícil. Então, nós temos excelentes autores, né? Só que não é fácil transmitir esse conhecimento, e principalmente assim, a gente tem o domínio de determinado assunto, né? E aquilo fica para a gente está muito fácil, então às vezes a gente escreve algo e fica faltando uma informação, porque nós, editores de texto, também temos que ter esse olhar de leitor, né? De aluno. Será que essa informação aqui está clara? Ela está suficiente, né? Então, nessa parte da preparação, a gente faz todo o trabalho assim mais grosso, digamos, né? Para depois realmente o texto passar por uma revisão. E daí, geralmente, esse processo de revisão ele é feito no Word, né? E depois que o material está diagramado, ele ainda passa por mais uma revisão, e daí sim, nessa revisão é que provavelmente o editor de texto vai pegar assim, erros ortográficos, erros de digitação que podem ter passado das outras fases, porque as outras fases acabam exigindo mais, digamos assim, né? E eu acho interessante assim que a parte acadêmica, né, ela me ajudou bastante, né, que na época de faculdade eu estive em iniciação científica, depois eu tive a experiência do mestrado, né, e toda aquela devolutiva também da minha escrita feita pelos professores, né, pelos orientadores, olha, isso aqui precisa desenvolver mais, tudo é algo que eu preciso empregar no meu trabalho. Então, foi algo assim que me ajudou bastante. Muito bem. A Natasha traz um pouquinho, voltando um pouquinho, né, professora? Nós fizemos essa semana o Caderno Ter Saberes, e a gente falava muito desse processo da iniciação científica, da importância da pesquisa. Eu acho que tem muito a ver também com esse pesquisador, né, da ciência, né? Completamente relacionado, professor Sidney, porque a escrita acadêmica, a escrita científica, ela não é apenas um aprendizado e um treino, mas é de fato dentro dos cursos uma iniciação para uma escrita mais elaborada, porque enquanto a gente faz ciência é que a gente aprende a desenvolver as ideias, organizar as ideias, separar essas ideias em tópicos e a partir delas criar uma argumentação. Muito interessante a fala da Natasha ali, eu gostei muito quando ela traz esses processos para nós, porque a ideia do profissional, né, do bacharel em letras é, ele vai fazer sua revisão, então ele vai dizer se está escrito certo ou se está escrito errado, não, ele vai aqui arrumar um acento, não é nada disso, tem essa etapa, mas essa etapa é a etapa mais pequena do trabalho, a etapa ali mínima e a etapa mais rápida do texto. O texto ele requer desse revisor que ele use ferramentas tecnológicas, vários revisores estão aí utilizando, né, as tecnologias em seu favor para fazer o trabalho com esses textos, mas as tecnologias não dão conta disso sozinha, de jeito nenhum, né? E aí tem sim um processo de preparação desse texto para além desse formal, desse conteúdo formal. Essa preparação como vamos deixar esse texto interessante, atraente para o leitor. Não basta só escrever, organizar as ideias e fazer ali um texto científico ou não, um texto de literatura, de ficção, né, que ele seja ali bem organizado, claro, bem escrito e sem nenhum erro. Não basta isso, o texto ele precisa ser interessante, ele precisa ter essa ostensión, assim, que queira prender a tua leitura. Por isso a gente tem vários bacharéis nas empresas de publicidade, no jornalismo, agora nessas empresas de mídias sociais, que nem são físicas, elas são em home office, então vários bacharéis em letras trabalham igual a Natasha, né, em home office ali, dando conta dos seus vários projetos em diferentes lugares também. E, professor Sidney, eu sou suspeita para falar, mas é por isso que essa área de bacharelado em letras ela é tão apaixonante. E é bacana, a gente não vai entrar no tema, mas assim, já deixando assim um gostinho de quero mais, muito dentro do que você falou, dentro do que a Natasha traz,
de fato, é entender que esse texto, quando produzido, este profissional, ele está, de fato, ali, não só na preocupação do ponto e vírgula, mas inteligência artificial é bacana, a gente hoje em dia ouve falar todos os campos de atuação, mas da emoção que esse profissional tem que trazer do texto para quem vai entregar. Isso. Porque a inteligência artificial não faz isso não, gente. Não. A inteligência artificial é um outro momento, mas aí se discute no mercado qual é a emoção, qual é a entrega e o sentimento dessa entrega. Isso que a gente, de fato, nós temos que nos preocupar, porque, de fato, nós temos que entender quais os cenários e para quem são feitos esses cenários. Mas aí nós estamos aqui no momento que é o seguinte, puxa vida, como é que o Theo vê tudo isso, né? Porque o Theo, um jovem que já está aí muito engajado, que chegou, que de fato... O Theo, eu quero entender que você nos conte essa sua entrada dentro do curso, como é que você vê este profissional, qual é a sua atuação nesse momento, e aí não é para mim que você vai falar, tá? Hoje eu coordeno a área de egressos, mas assim, você está, porque a gente tem que ter a percepção da sua saída, que você acaba, no momento que você colar o grau, você sai do status discente, você passa para o status egresso, mas é para a Crisbele, é para os alunos que estão ficando e para os alunos que estão chegando e para você em que processo tudo isso, porque a gente sempre fala assim, ó, este é o meu momento, mas esse momento é uma fase, porque tem o tal da formação continuada, porque nós que somos de academia, nós que somos no campo da educação, gente, se você veio até aqui, pode ter certeza que aqui é um momento que isso nunca para. O aprofundamento, o conhecimento, ele tem que ser constante. Sim, é interessante pensar essa minha trajetória. Eu lembro que quando muito jovem eu pensei em ser professor, né? E era de português, eu sempre fui apaixonado por livros, então eu sabia que eu ia, de alguma forma, trabalhar com algum tipo de comunicação, né? E eu achava que letras, por ser o curso de português, né, que é a matéria que eu mais gostava, seria o ideal. Depois, eu até cheguei a me matricular numa faculdade de licenciatura, que não foi a Uninter, né, antes, mas eu vi que não era exatamente o que eu queria. E bacharelado em letras, a gente não tem. Hoje eu não sei dizer, né, quantas faculdades oferecem, mas na época que eu pesquisei, em 2020, né, que foi quando eu iniciei, eu achei a Uninter, talvez uma ou outra tenha, mas eu entendi pela grade que era o que eu queria. E entrando, né, na Uninter, eu percebi de fato qual era o mundo que eu podia encontrar nesse curso, né, que não é só ministrar aula, mas trabalhar com pesquisa e também, como a Natasha trabalha com edição, com revisão, que eu também fiz. Então, eu fiz um estágio no meu segundo ano aqui na Uninter como revisor de texto. Também tinha uma questão de revisar não só texto, mas também entender outras revisões, né, de materiais que a empresa colaborava, porque era, na verdade, um curso de cosmético, tinha uma série de materiais escritos. Então, eu revisava bastante esses textos. E aí, como a Natasha falou, a gente precisa pensar não só na correção gramatical, mas também... E eu também tive um professor que dizia que o texto, ele é vivo, né? Então, assim, a gente precisa dar essa humanidade para ele, para que se instigue os alunos a aprenderem. Saindo do curso, a minha perspectiva é seguir nessa área. Hoje eu trabalho com comunicação corporativa numa empresa e eu acabo usando muito do que eu aprendo no curso, né? Eu não reviso só texto, mas também. Então, é de fato um curso que dá muitas possibilidades, eu sou bastante apaixonado. Que bacana. Ó, já traz mais um campo de atuação aqui. Comunicação corporativa nas empresas. Comunicação corporativa, professor, essa é uma área que cada vez está mais em ascensão, que é a da comunicação organizacional. Hoje as empresas, as grandes empresas, contratam linguistas, né, um bacharel em letras, que trabalha com linguística, claro, mas com linguagem, com comunicação, para organizar a comunicação dentro da empresa. E isso, professor Sidney, em diversos aspectos, desde o e-mail, uma carta, até como os executivos daquela empresa vão se comunicar. Como, por exemplo, vai treinar uma equipe
comercial, né, um time da equipe comercial para conversar com os clientes, né, para vender os seus produtos, como criar uma argumentação e como criar também a própria propaganda dessa empresa, ou seja, qual é a linguagem, qual é a comunicação organizacional, cultural daquela empresa vai ser criada para passar para as pessoas, porque o nosso discurso é que constrói o local. Né, que constrói essa organização, é o discurso que constrói, inclusive, a colaboração. Então, qual discurso vai ser construído nessa empresa? Então, o linguista hoje assume esse lugar que é muito interessante dentro das empresas também. E aí, professora, quero até voltar, continuar falando com você, já volto lá com os nossos convidados. Quando a professora traz essa questão da comunicação corporativa, e é muito interessante a gente alinhar um pouquinho esta área de atuação. Eu estava conversando recentemente com o pessoal, assessoria da imprensa, né? Algumas empresas de assessoria da imprensa, até porque nós temos uma área dentro da Uninter, que é a central de carreira, e dentro da central de carreira a gente procura alguns campos de atuação, entender o campo profissional, porque são mais de 119 cursos aqui na Uninter, e a gente queria entender um pouquinho, a gente traçando um perfil. E aí, quando você traz essa comunicação corporativa, ela é muito alinhada com a área do jornalismo, né, professor? Aí já voltamos de novo no fato conexões, né? Outra vez nas conexões, porque um linguista, um bacharel em letras, até mesmo um licenciado, apesar da licenciatura ter nos cursos ali mais disciplinas voltadas, né, para a educação, mas o bacharel em letras ele vai ter um aprofundamento muito grande nesse sentido dessas conexões e interconexões, professor, porque os linguistas eles trabalham dentro da área de jornalismo, que aí atua dentro de diferentes mídias, que aí vai para publicidade e propaganda, então é uma área que vai ali fazendo suas interconexões e trabalhando todo mundo sempre junto nessas construções de texto, de discurso, de posicionamento de marca, de posicionamento de pensamentos, é muito interessante. Bacana. Tá vendo? Ó, temos aí você que está nos assistindo de fato, poxa vida, entrei lá no site Bacharel em Letras Uninter, mas o que eu vou fazer? Um belo exemplo é você. Se você está gostando desse programa, fique conosco. E se de fato, no final desse programa, você achou que vale a pena, repasse, porque a informação, a comunicação, ela tem que ser compartilhada. Natasha, queria voltar com você. Então, você trouxe todo esse processo. Mas aí, como é que compõe esse time que trabalha com a Natasha? Porque a gente fala que este funcionário, este colaborador licenciado em letras, ele é dentro das organizações, ele é composto de times, né? Porque você tem aí a entrada, o meio e a saída. Como é que funciona todo esse processo? Então, como eu falei, nós temos assim nichos de trabalho que isso modifica o fluxo, mas acho que é algo que temos em comum, né? Independentemente se você trabalha com revista, com rotas de aprendizagem, livros, né? É que é um trabalho realmente em equipe. É muito importante que um texto ele passe por mais de um editor, né? Ou no caso um revisor de texto. Existe todo um diálogo para estabelecer alguns critérios, né? Geralmente, né? Aqui em Curitiba, as editoras, as instituições, elas têm um manual interno, fundamentado, obviamente, nas normas da ABNT, mas daí precisam de alguns critérios, assim, para uniformizar. E acho que uma coisa que é muito importante mencionar é que a gente também tem um trabalho conjunto com os autores, né? Que é muito importante, é muito bom, é muito enriquecedor a troca com os autores. Por quê? Porque além de a gente trabalhar com materiais de diversas áreas, algumas áreas trazem questões específicas e que às vezes a gente desconhece. Por exemplo, na editora Intersaberes saiu, né, já há alguns anos começou a sair uma série de livros de teologia católica. E inicialmente a gente não sabia como padronizar a citação e tudo, porque daí a gente tem os catecismo da Igreja Católica,
as citações bíblicas. Nós temos também a coleção de livros de teologia protestante, e com essa troca com os autores, o que a gente consegue ter, né? Citação bíblica em obras de teologia protestante são diferentes das citações bíblicas de teologia católica. Eu lembro que, na época, um dos professores, né, um dos autores até falou bem assim, olha, isso aqui não se referencia dessa forma, nós citamos de outra forma. E a gente tem que pegar esse conhecimento que passam, né, para a gente ir aprimorando, porque são especificidades. Nós temos também a área de direito, que traz especificidades, química, né, e daí tudo isso a gente tem que ir estudando e conhecendo alguns manuais externos também, né, porque como a gente vai trabalhar com ali o aluno da área, né, a gente precisa trazer o texto da melhor forma possível, não pode de forma alguma transmitir uma informação errada, né, e nessa parte entra essa questão da padronização de acordo com essas especificidades de cada área. E aí a gente estava falando na criação, na produção desse material, mas aí tem um momento que quando a gente fala em revisão de texto, né? E aí é nesse momento que tem a participação de todas as áreas, ou isso já é um processo que está sendo finalizado? Como assim? Então tem a criação do texto, tem a produção do conteúdo, tem o processo. Essa entrega, em que momento que ela se dá? Já passou pelo revisor de texto? É vocês que validam toda a entrega desse material? É muito interessante. Durante todas as etapas a gente conversa com os autores, justamente para a gente não fazer alterações equivocadas, para a gente não mexer no estilo do autor que cada um vai ter. E uma proposta interessante da editora Intersaberes é trabalhar com livros dialógicos, né? A professora Cris Belli estava falando da questão, né, do texto ser humanizado e tudo mais. Então, a editora busca esse diálogo com o leitor, de tentar realmente aproximar, o que é um trabalho bastante interessante e difere um pouco do padrão dos textos acadêmicos, né, artigos científicos, né, que são textos mais impessoais, né, geralmente. Professora, a fala da Natasha, ela de fato, ela traz toda esta produção dessa entrega, principalmente hoje, dentro do nosso formato EAD. E aí, professora, mas tem o papel da sua equipe, né? Na produção de tudo isso. Sim, é um trabalho de várias mãos e de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, sabe, professor? Então, assim, quando uma editora começa a trabalhar, ela vai conversar com aquele que fez a encomenda daquela obra, que pode ser, por exemplo, vamos tomar como exemplo um material didático. É bem bom para a gente exemplificar quantas mãos tem aí. Então, nesse material didático tem lá o autor, que, claro, vai cuidar dessa parte científica, tem o revisor, que vai trabalhar junto com o autor, que é o caso, né, que a Natasha está explicando agora, tem o ilustrador, que vai conversar, que geralmente é das artes visuais, que vai conversar ali com o revisor e com o autor para poder fazer, né, as ilustrações. Tem o diagramador, né, que já é de outra área do conhecimento, que pode ser das artes visuais, que pode ser de outros trabalhos, ou que pode ser um especialista, por exemplo, um bacharel em letras com especialização em trabalhos editoriais, né, que vai também trabalhar junto nessa obra. E tem o avaliador final, que é o editor, que não necessariamente é bacharel em letras, né, então é um trabalho de várias pessoas, de diversos profissionais, e tem, claro, aquele lá na ponta que vai fazer a aprovação desse trabalho, que é o coordenador pedagógico, por exemplo, da escola, ou é o coordenador, ou é o linguista organizacional, da comunicação organizacional daquela empresa, que pediu para fazer aquele manual, por exemplo, então é ele que vai validar aquilo. Então são diversas pessoas que trabalham aí dentro de um texto, tendo sim e com toda certeza o bacharel em letras ou o linguista como a parte central, que é quem, afinal de contas, trabalha e exerce todo o trabalho com esse texto. Eu sempre digo, é o gestor do projeto, né?
A gente dentro das organizações, a gente tem, é coordenador, é gestor, é de fato o dono do processo. Theo, eu Eu queria posso que fazer um você falasse, complemento? por favor, pode. É que a professora estava falando dessa questão assim dos demais profissionais, né, que participam do processo, né, e conversa bastante com a nossa área. Por exemplo, nós temos briefing de capa, porque nós lemos todo o texto, né, para conversar, fazer reunião com o designer, tudo do o que esse livro trata, quais são as principais informações, como o que elementos podemos trazer nessa capa que remeta ao conteúdo, né? Porque é um trabalho assim que não, o livro é importante desde, né, a capa e não pode ser uma coisa dissociada do conteúdo, né? Nós temos também o trabalho de iconografia, né, que às vezes os autores, nossa, mas por que eu não posso usar essa imagem, né? Mas é que daí tem todo um trabalho de autorização, né? O editor de texto ele também avalia a, qual a função dessa imagem no texto, porque essa imagem ela precisa estar conversando com o texto, né? Ela não pode ser uma imagem solta, né? Nós temos também o pessoal da cartografia, que faz os mapas, né? Para algumas obras específicas, daí depois desses mapas estarem prontos, eles voltam para o editor de texto verificar se está de acordo com o que o professor gostaria. Na questão de ilustrações, mapas e tudo, quando eles são redesenhados, né, repassamos para o autor validar, né? Tem questão assim também de ilustradores que trabalham com conteúdos específicos, tipo desenhos de anatomia, né? E daí tudo isso volta para o editor avaliar e também repassar para o autor validar esse conteúdo. Bastante pessoas envolvidas no processo, que bacana. Aí são aí as oportunidades, são os cenários que de fato a gente traz para esta fala no dia de hoje e muitas vezes é pela valorização do profissional, porque muitas vezes nós falamos, puxa vida, mas você tem essa formação, não importa qual seja a sua formação, importa o seu grau de competência, importa o seu grau de engajamento, porque todas as profissões, na sua formação, elas têm que ser qualificadas e respeitadas. Theo, queria que você falasse um pouquinho sobre esta comunicação corporativa, porque hoje a gente fala muito das corporações, mas muitas vezes nós nos deparamos com a falta de comunicação, e a falta de comunicação muitas vezes leva grandes organizações por erros. É assim que eu sempre brinco que lá no direito você tem tempo para fazer uma análise de uma peça ou você tem um tempo adequado para você responder, para você fazer, contextualizar ou ao mesmo tempo desqualificar um processo. Mas a comunicação corporativa ela é emergente, né? Hoje a gente tem um mercado totalmente aquecido, nós temos competitivo, e aí a gente tem que... Como é que você vê hoje esse cenário, essa comunicação corporativa e a importância dela ser um pouco mais assertiva? É muito interessante, professor. Eu avalio que ela está muito ligada à cultura. Uma comunicação corporativa ela vai falar muito da cultura da empresa, né? Como ela vende a marca, como ela entende o seu próprio produto e para passar para o cliente final, né? E para o consumidor. Mas basicamente a comunicação interna tem que funcionar muito bem. Então essa comunicação corporativa ela inicia pensando na cultura, no que se quer passar, né? E aí desenvolver métodos, enfim, para o público final. Então tem muita reunião de alinhamento, muita sinergia com outras equipes, como marketing, por exemplo, diretoria da empresa, né? CEOs, enfim, envolvidos, mas muito nessa parte humana, o RH, né? E aí a gente tem aí algumas frentes, né? A gente chama de turmas que trabalham especificamente com alguns projetos. Então, você vai ter projeto de comunicação interno, você vai ter o projeto de comunicação externo mesmo, e aí com marketing, aí tem um braço de sucesso do cliente, que é outra função que eu também já trabalhei, que é como encantar o cliente, né? E tem sempre a ver com algum tipo de comunicação. E texto, escrito. Então, a minha atuação vai muito
além só da parte escrita, né, de como escrever bem e comunicar bem, mas o que a gente vai querer falar, né, o que é relevante de dizer. E às vezes, muitas reuniões a gente faz, às vezes a gente vai descobrindo que nem a própria empresa sabe exatamente o que ela quer comunicar. Ela sabe que ela quer, ela tem um objetivo claro que é vender, ela tem uma solução, mas ela não diz como chegar. E aí a gente está ali para auxiliar nessa. A gente também é cliente, né, professor? Então a gente entende mais ou menos como a gente gostaria de que uma coisa chegasse até a gente. Claro que quando você está atuando do outro lado é sempre mais desafiador, mas é muito bacana esse trabalho em equipe. Então tem várias frentes também. A gente não faz nada sozinho, tem sempre uma validação, no caso corporativo. A diretoria vai dizer se concorda ou não e vai ter uma prova de conceito, vai ter uma avaliação, vai ter um teste. Então, eu vejo muitas empresas crescendo bastante, tem grandes marcas que super fazem muito bem esse trabalho corporativo e de comunicação para o público externo também. É maravilhosa essa fala do Theo, né? Porque ele coloca o linguista, o bacharel em letras, como um conciliador dessas diferentes falas, né? Então, traz ali o marketing, traz os recursos humanos, traz o cliente, enfim, para criar um discurso, uma forma de trabalho a partir daquilo que se fala, conciliando esses diferentes papéis. E por isso a linguística, ela extravasa muito, né? Aqui a Natasha falando, o Theo também, extravasa muito essa ideia do formal, daquilo de escrever, do que é escrever o texto. Uma coisa que me chamou muita atenção, professor Sidney, eu estava dando uma olhada nos concursos públicos e observando ali, né, os campos de trabalho dos cursos ali da minha área. Falei, sempre assim, num ano ou outro aparece uma profissão diferente aí. E entre tantas profissões, inclusive a de curador de textos de inteligência artificial, que achei interessantíssima essa nova profissão, nós estamos tendo dentro das câmaras, das assembleias legislativas mesmo, linguistas que preparam, né, as pessoas que estão ali trabalhando para essas situações de oratória, os textos em que os políticos vão fazer os seus discursos, como eles vão construir esses textos de forma ou outra. E é difícil, porque eu imagino esse trabalho como bem complicado, porque muitas vezes você não vai concordar com o que está ali no texto, com o que o outro vai falar, mas o trabalho dele é estar ali junto, né, trabalhando nessas peças de dentro da construção das leis, dentro dos escritórios de direito, enfim. O papel do linguista é muito amplo, professor Sidney, enquanto conciliador de interesses, né, de uma fala, e também aí enquanto o profissional que cria argumentos. Eu vejo que o grande encanto da linguística e do bacharel em letras e do licenciado também é trabalhar com a língua, com a linguagem, e o Theo disse várias vezes aqui também, qual é o objetivo daquela comunicação? Então, como, né, ou quem vai pensar o objetivo de para quem se fala, como se fala e de que maneira se expressar para que o outro entenda o que você está falando e goste e entre na tua comunicação, é o do linguista. Então, é esse campo enorme em várias áreas do conhecimento é que o bacharel em letras vai atuar. Você me traz uma reflexão aqui que agora eu fiquei pensando. Justamente dentro de um cenário que eu tenho acompanhado esses dias, porque hoje nós trabalhamos num formato de aula que é o formato EAD. E muitas vezes eu vejo a fala e o que se discute que o nosso profissional, o nosso professor, ele tem que ser um pouquinho digital influencer, um pouquinho da comunicação do influenciador. E aí eu vi essa semana, da sua escola, justamente uma movimentação que eu achei muito bacana, que aí a gente está falando de comunicação e de linguagem, porque como é que se remete para o interesse daquela comunicação, daquela aula. E eu acho que é exatamente isso. Os formatos também estão mudando. Você tem que provocar o interesse. E esse interesse, muitas vezes, é a forma como você se comunica. Ou seja, vídeos curtos, eles têm de ser assertivos para despertar o interesse numa comunicação mais alongada? É isso, professor?
Também, professor, mas você abriu o programa hoje aqui com uma reflexão que cabe, inclusive, aos nossos alunos que estão aí, todos que estão interessados nessa temática, que é a emoção. O que a gente vai fazer, que emoção a gente vai despertar com aquele pouco tempo que a gente tem? É isso que nos difere das máquinas. É isso que difere as nossas aulas enquanto professores lá. Por que não tem robô dando aula hoje? Porque o robô ele não entende, ele vai entregar dados, vai entregar estatística, algumas vezes não tão confiáveis, né? A gente já entendeu que a inteligência artificial está com alguns buracos nesse sentido, e ainda outros. Mas assim, é só a mente humana, professor, que consegue fazer isso. Então, nos digital influencers, legal, dá para usar essas ferramentas tecnológicas para fazer uma síntese de ideia, mas esse como falar, para quem falar, de que forma a gente vai construir, somos só nós, que conhecemos aquele público, que conhecemos para quem vamos nos comunicar, né? Agora, especificamente sobre o vídeo e o que falar nele, naquele tempo, a gente está tendo esse fenômeno dos cortes, né? Só isso, professor, já dá um programa teu aqui bem legal. Esse fenômeno dos cortes, daquilo que que são trechos muito pequenos, daquele momento em que você faz uma fala lacradora, né? E aí você faz aquele corte, coloca nas redes, aquilo dissemina, e enfim. Então, há esse movimento todo de discurso de que o que a gente aproveita dentro daquele pequeno tempo que tem dentro das redes, então antes era 40 segundos, depois caiu para 20, agora a ciência aí está dizendo que são 15 segundos, mas tem também outros vídeos de 5 segundos, que não dá para falar praticamente nada, né? Mas assim, tem diferentes formas de comunicação muito rápida, e o que faz desses vídeos mais vistos do que outros é qual a emoção que você carrega dentro dessa fração de segundos, né? Coisa que as máquinas e nenhum outro faz do que nós, né, os seres humanos. E linguista danadinho, viu, professor? É linguista que sabe, né? O linguista, ele tá preparado ali para saber, né, qual comunicação dentro daquele tempo e como ela vai ser eficaz naquele objetivo, como o Theo falou ali. E eu acho que não só esse linguista ele tem que entender essa comunicação, mas a gente pegar um país com a diversidade, né? Por exemplo, você pega o Brasil, essa diversidade cultural que você tem hoje, porque a gente fala de fato de globalização. Este profissional também ele tem que entender esta forma de comunicação, mas ele também eu gosto dessa inserção cultural, né? Para que público, né? Porque muitas vezes assim as pessoas falam assim, mas este profissional ele fala de um específico, não é abrangente, mas quando você se aprofunda, você também tem a assertividade da comunicação, né? Desde que você tenha esta visão cultural daquele espaço. Visão cultural, professor Sidney, é exatamente isso, porque a visão cultural nos chama a uma outra visão, que é a visão ética. Tá? Então, a gente vê aí nas redes sociais esses cortes sendo feitos por profissionais que não são bacharéis em letras, por profissionais que não têm, né, um ensino superior, que não entenderam qual é o objetivo íntegro da comunicação, né? E aí utilizam, inclusive, esse fenômeno de cortar fragmentos de linguagem para trabalhar, inclusive, contra nações, para fazer movimentos antidemocráticos, e, enfim, manipular pessoas, né? Que é o que acontece, é um outro fenômeno que está acontecendo aí dentro da política e dentro da comunicação de modo geral. Agora, nós que estudamos linguística, que estudamos ética nos nossos cursos, a gente tem muitas disciplinas que tratam disso, professor. O que nós vamos fazer com essa comunicação? Como a gente vai se comunicar? Igual o Theo falou ali, olha, trabalha com marketing, mas concilia aquele interesse no marketing, concilia, né? Ele falou aqui, olha, porque nós também somos consumidores, concilia com aquele interesse, concilia com uma construção de cultura organizacional também que vem junto. Então, tem isso, professor, junto com uma construção de cultura ética. Eu acho que esse é o ponto que diferencia
o bacharel em letras, o linguista, dos demais que não têm essa formação acadêmica e que usam, né, essas formas de linguagem ou dessas formas de discurso para outras finalidades. Muito bem. Isso é uma preocupação constante que a gente tem, porque muitas questões que é de um interesse que é nacional, né, que é social e às vezes é muito bem colocado para a professora, os direcionamentos por classe, por credo, porque isso é da direita, isso é da esquerda. Gente, muita bobagem. Muita bobagem. Pela falta de não ter um profissional qualificado. Porque muitas vezes o que construímos, o que fazemos é a ideia do compartilhar, a ideia do fazer para uma nação, para um estado, para um município. E quando a gente fala em comunicação assertiva, muitas vezes que nós fazemos aqui porque a gente aprende todo dia. Porque nós também temos que aprender, temos que fazer de forma coletiva. Nós não trabalhamos, nós não criamos um curso, desenvolvemos para um público X, um público isso, mas para uma sociedade. Porque nós sempre, o lema da Uninter é transformar pessoas pela educação. E como é que se transforma a pessoa? Com essa diversidade do conhecimento, com essa diversidade do aprendizado e com compartilhamento de ideias. Natasha, como é que você nesse momento hoje, você está dentro de uma editora, mas a sua formação se habilita além da editora? Como assim? Você hoje, a sua formação, ela não é específica para um campo, para uma área de atuação somente dentro da editora. Pessoas com a sua formação também têm outras áreas, porque o que eu quero trazer com a sua ideia, com a sua formação, que a gente muitas vezes, assim, competência e empregabilidade, além da minha área de atuação, quais as outras áreas, quais os outros segmentos que um profissional como você poderia estar trabalhando? Bem, eu sou formada em letras português e inglês e achei até interessante essa questão, porque muitos colegas acabaram indo para a parte do inglês e conseguiram oportunidades fora do país. Então, é um campo bem abrangente. No caso, também teria o campo da tradução, né? Como eu sou da licenciatura, né, eu também poderia atuar em sala de aula, tive os estágios e tudo, tive a experiência em sala de aula, para mim foi gratificante, só que realmente o meu interesse, né, estava na parte de texto, né, revisão de texto, edição de texto. Muito bem, bastante campo para a gente explorar aqui, né? Professor, a gente falou bastante desse profissional, a gente gosta bastante dessas áreas de atuação, mas nosso programa é um programa que ele passa muito rápido e a gente tem estamos aí nos minutos, não estamos quase acabando, estamos perto de... Mas a gente queria entender, e aí eu queria uma visão de vocês três, né? Gostaria de começar aqui com a professora, até para a gente entender um pouquinho. Professora, quando a gente fala em tecnologia, né? Então a gente viu aqui vários campos de atuação, só que a gente também não pode ficar omisso ao que está por vir, né? Nós temos o que é real, o que é factoide, mas a gente tem que entender o que é possível. O que é possível na área de tecnologia, nas áreas, falando de IA, né? Para esse profissional, professora, tem algum cenário? Como é que a escola, como é que a sua organização, enquanto hoje gestora dos cursos, tem pensado futuramente com relação à tecnologia, professora? Bacharel em letras caminha de braços dados e bem apertadinho com a tecnologia em todo o seu trabalho. E aí a gente não está falando da tecnologia só mais tradicional, desde o notebook, enfim, as suas ferramentas de trabalho, essas mais clássicas. A gente está falando dos vários programas que tem aí. Então, por exemplo, vai fazer um bacharel em letras que tem na grade, né, ali as disciplinas de tradução e que começa a trabalhar com isso, vai ter ferramentas, vai aprender, vai ter softwares diferentes. Nossa, tem vários no mercado aí, professor, desde os mais simples aos mais complexos, que o bacharel precisa aprender a trabalhar com esses softwares para trabalhar na sua tradução.
eles substituem o trabalho? De jeito nenhum, eles são ferramentas de trabalho, porque quem vai fazer o cotejo do texto, a finalização do texto é o linguista. Nós temos também aí nas diversas formas, né, essa profissão que saiu agora como curador de textos de inteligência artificial. Quer dizer, tá, a inteligência artificial vai, né, se cria os prompts e daí sai um texto, mas quem vai de fato pensar esse texto, aprovar esse texto e criar os próprios prompts para que esse texto fique adequado ao objetivo, à finalidade dele, é o linguista. Né? O linguista também dentro, né, quando um linguista trabalha em gráfica, por exemplo, vai ter ali softwares também que fazem também esse trabalho, né, de revisão ortográfica, a própria revisão ortográfica do Word, existem ferramentas turbo, assim, de correção que também se coloca nesses programas. Então, professor, são N ferramentas de diversos tipos, de inteligência artificial aos programas mais clássicos, tem tantos. Então, é uma profissão, professor, que trabalha com tecnologia e precisa trabalhar com atualização de tecnologia todos os dias. Muito bacana. A professora traz, eu sempre digo assim, gente, o nível do aprendizado aqui é uma coisa fenomenal, porque, e o despertar de ideias, né? Porque a gente acaba tendo assim, puxa vida, não tinha esse time. Quando a professora traz essa questão da aplicação da inteligência artificial, mas eu tenho um amigo meu que está fazendo um pós-doc no Canadá, que ele sempre diz assim, não é a inteligência artificial, mas é o que você pergunta para a inteligência artificial. O seu conhecimento que vai agregar, porque ela só vai lhe passar os dados daquilo que de fato você tem enquanto estudioso naquele campo de formação. Theo, eu queria que você falasse um pouquinho do Theo futuro. Queria que você fizesse assim as suas colocações, porque a gente está, de fato, agora quase chegando ao final, mas para esse aluno que está chegando aí, que agora vai virar o egresso. E o Theo, nos próximos anos? Como é que o Theo está se preparando aí para o seu campo de fato, formação, seja aí na área empresarial ou qualquer outra área que você deseja seguir? Bom, só fazendo um comentário muito importante aqui da minha trajetória na Uninter, eu sou monitor do curso da disciplina de língua portuguesa, né, de vários cursos, desde 2021. Né? Então, eu tenho passado aí por algumas fases, né, de coordenações diferentes, até chegar na Cris, que foi com quem eu tive mais sinergia e trabalhei junto em muitos projetos, participei de podcasts também. E então, primeiro, eu não tinha muito essa intenção, né, como eu disse, de dar aula, mas trabalhar como tutor de aluno foi uma novidade. Já são então aí 4 anos fazendo isso e tive alguns sucessos ali com a ferramenta assíncrona, até falando também de ferramenta tecnológica, né, a própria AVA, enfim, e pensar textos que fossem instigantes para os alunos. Então, o meu TCC, inclusive, está sendo sobre como engajar alunos em atividades EAD, como fazer com que eles se interessem, ainda mais quando é uma atividade que não é obrigatória, né? Então, isso foi algo que me surgiu, a própria Cris me deu essa ideia por conta do sucesso de um fórum lá especificamente. Para o futuro, professor, eu penso muito em seguir um livro, assim, eu acho que seria legal para minha vida. Eu tenho muita coisa, muitos manuscritos, né, muita coisa pensada, nada muito concreta, mas eu tenho essa ideia, essa vontade de escrever um livro de memórias, de vivências, sabe, algo mais pessoal. Mas profissionalmente falando, eu quero seguir nessa área e sim trabalhar com edição de texto, trabalhar com assessoria de comunicação, coisas que eu já fiz um pouco. Tá meio que no que eu já faço, então acho que é seguir nessa área e talvez pensar em grandes projetos para o futuro e liderando áreas nessa área. Acho que é o que eu quero para o meu futuro próximo. Muito bem, que bacana ouvir tudo isso, de fato. Eu sempre digo, e aí eu me aproprio da fala da Dinamara, da professora Dinamara, minha amiga, e repito com muita frequência que a grande joia de uma instituição de ensino são os nossos egressos. Fato é esta joia hoje colocada aqui no nosso programa. Natasha, por gentileza, gostaria das suas considerações, mais uma vez aí
Agradeço a toda a equipe da Intersaberes, porque, de fato, aqui é uma construção. A gente sempre fala, a Intersaberes tem um módulo, que é o tal do MOIP. Então, ali no MOIP é a produção do conteúdo. E aí são várias pessoas. Queria já fazer um agradecimento à Lindsay, sua gestora, e todos os seus colaboradores, que são muito parceiros aqui na construção do conhecimento. Eu ia falar exatamente do MOIP, né? Que eu estou há 10 anos no mercado de trabalho, né? Trabalhando com edição de texto. E lá no comecinho a gente trabalhava com planilha no Google Drive, sabe? E atualmente nós temos o MOIP, que é uma plataforma onde a gente consegue enviar o material que a gente está trabalhando. E por que essa plataforma ela é importante? Porque acho que até algumas pessoas vão pensar, né? Mas o mercado editorial em Curitiba ele vai ser restrito, né? Tem lá os funcionários contratados e tudo mais, e é isso. Não. É uma área que permite você trabalhar tanto como CLT quanto como terceirizado. E essa equipe terceirizada, no caso, né, acho que é mais assim, qual forma você prefere trabalhar, né? Porque como terceirizado, daí você pode trabalhar para mais de uma instituição, né? E a gente precisa ter essa conexão com os terceirizados. Então, a plataforma permite que tanto nós, os internos, acessemos esse conteúdo, quanto os externos. Muito bem, e isso que a gente não combinou, hein? Ainda bem que pudemos falar um pouquinho sobre o MOI. Professora Crisbelli, por gentileza, já queria fazer um agradecimento e dizer o seguinte. Eu queria agradecer o seguinte, eu já fiz isso terça-feira com a professora Crisbelli, mas dizer o seguinte, eu queria dedicar o programa de hoje, nós estamos fechando o mês de outubro, dizer que nós estamos aqui finalizando os nossos programas desse ano, temos mais 3 programas para frente, um programa super especial está por vir aí no dia 2 de dezembro, que de fato é o que contempla a competência e empregabilidade. Mas, professora, na sua presença aqui hoje, da sua equipe, eu queria agradecer o respeito da sua equipe para com a minha equipe, o profissionalismo da sua área. A professora Crisbelli, ela tem muita vontade e disposição além daquilo que ela faz. Professora, precisa disso? Não. Se ela não tem, ela sempre indica. Então, é dizer que estar com você e fazer parte dessa equipe, para mim, é de fato algo que me engrandece enquanto profissional, porque eu tenho todo dia as competências e habilidades e o ouvido para poder aprender junto com a sua equipe. Que maravilha, professora. Eu que agradeço as tuas palavras, o teu acolhimento, né? Essa oportunidade grande e rica para a gente, professor Sidney. É muito rico para o nosso setor ter esse momento aqui, esse programa que você conduz tão bem, né? Falando aí sobre as tantas possibilidades de trabalho, porque os nossos alunos, eles estudam tanto, são tão dedicados e a gente quer sempre o melhor, sempre o sucesso para eles, que eles encontrem o melhor trabalho, enfim, que eles encontrem uma colocação interessante. E trazendo de novo palavras da professora Dinamara para que realizem os seus sonhos. Então, esse é o trabalho conjunto que a gente faz, não é mesmo, professor Sidney? Muito obrigado e muito obrigado também ao Theo, né, nosso querido aluno, aos tantos alunos que passaram aqui no teu programa nesse ano, né, professor, lá da nossa área de Línguas e Sociedade, e a Natasha também. Muito bacana tudo isso. E dizer para vocês que já passaram para os nossos programas, que estão por vir, muito importante, de fato, essa fala aí dos nossos convidados e dos nossos egressos. Competência e empregabilidade, te vê na próxima semana. Tenham todas uma semana abençoada. Até breve.